Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Esse episódio consiste em um bate-papo sobre o lançamento do novo projeto, CEAF Drops, a história do MP em recortes, parceria do CEAF com a Biblioteca João Bonumá. Os convidados de hoje são Suzana Lousada, analista do MPRS e coordenadora da Biblioteca João Bonumá; Patrícia Zanchi Cunha, promotora assessora da Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos do MPRS; e Marcos Ferraz Saraleg, promotor assessor e coordenador do Memorial do MPRS. É com grande prazer que eu apresento o nosso 34º episódio do CEAFcast, hoje dando início às atividades do CEAF Drops, que é uma atividade que foi elaborada com muito carinho a partir de conversas com a Suzana Lousada da biblioteca, com a doutora Patrícia Zanchi, com o doutor Marcos Saraleg, a respeito da história do Ministério Público. Tudo surgiu a partir de contatos entre a doutora Patrícia e a Suzana, em busca de bibliografias sobre a nossa história, e a partir desse momento o CEAF também fez contato com elas e estruturou a ideia do CEAF Drops. Então é com muito carinho que a gente faz essa atividade. Temos também um quiz para quem quiser responder e brincar um pouquinho com a história do Ministério Público. Mas a gente tem a clara noção, que somos fruto de uma trajetória enorme de lutas, de trabalho, de vários colegas relevantes que nos precederam. Alguns já nos deixaram, outros ainda estão aí. Mas é muito importante que a gente tome a consciência de tudo isso que estruturou a instituição do Ministério Público no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Fiquem bem. Muito obrigada, doutora Ana. Vou começar aqui com uma breve introdução. O Ministério Público, do qual todos nós somos parte, esse MP que aqui está, como conhecemos hoje, nem sempre foi assim. Foi somente com a Constituição de 88 que passamos a ser uma instituição reconhecida, de fato, como defensora da cidadania no mais amplo aspecto e legitimada para a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. E isso não veio assim simplesmente de graça. Foi a soma das trajetórias daqueles que nos antecederam e que aqui estiveram antes de nós que nos trouxe para o lugar onde hoje nós estamos, assim como a nossa atuação e o que fizermos hoje vai significará a sequência para aqueles que nos sucederem. É isso que nos conta e nos leva a refletir a dissertação de mestrado da doutora Patrícia Zanchi Cunha, aqui ao meu lado hoje. A doutora Patrícia é promotora de justiça, hoje promotora assessora da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, especialista em Direito de Família e Sucessões e especialista em Direito e Negócios Imobiliários, também mestre em Direito na área da efetivação dos direitos indisponíveis. O mestrado dela, realizado na FMP, sob orientação do Dr. Conrado Paulino da Rosa, é sobre o papel do Ministério Público no enfrentamento da alienação parental. Mas no desenvolvimento do seu argumento, a doutora Patrícia faz uma recapitulação da história recente do Ministério Público no Brasil, que nos leva a reflexões muito intrigantes sobre a nossa trajetória enquanto instituição. E foi a partir dos nossos muitos diálogos que tivemos durante o desenvolvimento da sua pesquisa, como disse a doutora Ana Marquesan, em algumas de suas muitas idas à biblioteca em busca de bibliografia, em busca de fontes para o mestrado, que a gente pensou que a gente poderia criar um projeto que tratasse da valorização da nossa história institucional, mas de um jeito leve, despretensioso, tranquilo. E assim nasceu o CEAF Drops, uma iniciativa do CEAF e da biblioteca em parceria com a doutora Patrícia, que se propõe a trazer à tona, em pequenas doses, um pouco do nosso passo institucional, apenas para despertar o interesse daqueles que tiverem curiosidade e fornecer fontes de pesquisa para quem, porventura, queira se aprofundar no assunto. Nos próximos dias, então, vocês vão poder conferir ali e interagir no Instagram do CEAF com um conteúdo muito bacana sobre a nossa história institucional, alguma coisa mais aprofundada, algumas curiosidades também. E hoje a gente está aqui para falar disso, para contar para vocês sobre esse novo projeto e propor uma reflexão sobre a importância da gente reconhecer e valorizar a nossa história institucional para que o nosso futuro seja tão profícuo quanto foi o nosso passado.
E para o nosso bate-papo de hoje, ninguém melhor do que o Dr. Marco Saraleg, que além de ser reconhecido pelos seus pares, sempre citado como intelectual, hoje está à frente do Memorial do Ministério Público, o órgão responsável por preservar e difundir a memória histórica e cultural do MP do Rio Grande do Sul. O Dr. Marco Saraleg é promotor de justiça desde 1996, estava desde 98 à frente da Promotoria de Justiça de Bagé e atualmente é promotor assessor, coordenador institucional do GAT, do Serviço de Saúde, da Assessoria de Gestão e Valorização de Pessoas e, como já dito, do Memorial. Vamos começar então o nosso assunto. Doutora Patrícia, para a gente começar aqui a nossa conversa, conta um pouco para a gente como é que foi o seu aprofundamento na pesquisa sobre a história institucional do MP. Bom, Suzana, como tu bem sabes, né, porque conversamos várias vezes a respeito da minha dissertação, né, a ideia era pesquisar sobre a atuação extrajudicial do Ministério Público, né, direcionado especificamente na questão da alienação parental, então numa matéria de direito de família. Mas para isso era preciso pesquisar como é que a gente chegou, né, nessa atuação extrajudicial. E foi isso que me surpreendeu ao pesquisar a trajetória do Ministério Público, claro, uma trajetória recente, né, que não chegou a abordar aquele aspecto mais histórico, né, efetivamente do parquê, lá da época ainda abolicionista, né, absolutista, desculpe, troquei, mas sim desse momento mais recente da Constituição Federal de 88 e desse Ministério Público único, que é o Ministério Público brasileiro, né, a partir dessas mudanças. Então, a partir do material que a biblioteca me proporcionou, né, não só a biblioteca do Ministério Público, mas faço aqui também um parênteses para fazer um agradecimento para a biblioteca, né? Primeiro, para incentivar a todos que conheçam a biblioteca, que façam uso da biblioteca, porque a qualidade do material que a biblioteca nos proporciona é incrível. E além de tudo, a disposição, a disponibilidade que a biblioteca tem de quando o material não está lá, de buscar em bibliotecas parceiras, né? Faço aqui o meu muito obrigada de público, porque essa dissertação só pôde ser escrita com a ajuda da biblioteca. Mas, enfim, voltando, né? Lendo bastante sobre a história do Ministério Público mais recente, como é que a gente chegou nesse Ministério Público de 1988, né? Esse Ministério Público social, que se desvinculou, né, daquela imagem estritamente criminal que o Ministério Público durante muitos anos teve, eu vi que isso não foi uma caminhada que surgiu do nada. Ela não começou, na verdade, na Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 vem, o trabalho que muitos colegas desenvolveram, né, em um momento histórico ali de 88, foi construído também por membros do Ministério Público, que buscaram fomentar e prover o legislador constituinte de documentos e de material que foram importantes para dar essa nova significação, né, para a nossa instituição de hoje. E é a partir daí que a gente começa, então, a ser o Ministério Público social. Isso tem uma profunda relação com a Carta de Curitiba. E antes da Carta de Curitiba ainda, né, uma profunda transformação que veio com o Código de Processo Civil de 1973, quando o Ministério Público passa a ser, né, atuar nas causas onde existem interesse público, né, sem que o Código defina exatamente o que é o interesse público. E essa autonomia, então, que a gente começa a receber e que a gente começa a construir para selecionar aonde que a gente vai atuar e ampliar a nossa atuação, é que começa a fazer essa instituição única, que não encontra, segundo as pesquisas que eu fiz, nenhuma outra instituição, nenhum outro Ministério Público igual e do mesmo tamanho como o Ministério Público brasileiro. Então, essa caminhada, essa trajetória, o documento da Carta de Curitiba, que foi um encontro de procuradores gerais e também a participação de associações dos ministérios públicos dos vários estados, que produziram ali um documento encaminhado para os constituintes, para imaginar, né, para esse Ministério Público da Constituição de 88, foram coisas que, pesquisando e estudando, eu fui pensando que era importante que todos nós conhecêssemos um pouquinho dessa história, mais aprofundadamente, buscando os livros lá na biblioteca, né? Ou talvez de uma forma mais leve, como é o projeto que o CEAF
comprou a ideia, né? Uma ideia brilhante que a Suzana teve numa conversa, né? Comprou a ideia para a gente tentar disseminar um pouco desse conhecimento e buscar instigar as pessoas também a procurarem esse material e fazerem essa pesquisa. Assim surgiu, né, a ideia, e assim surgiu a vontade de fazer com que isso também se tornasse uma pesquisa meio que coletiva, assim, ainda que de acordo com o interesse individual de cada um. E, de fato, não foi uma autonomia, não foi um papel que surgiu do nada, né? Foi a partir da atuação das pessoas que estavam ali naquela época, né? Acho que isso é muito importante de pontuar, que a gente valorize e conheça o que as pessoas fizeram para que o MP fosse esse MP tão sui generis que só tem no Brasil, né? Eu acho que sim, e acho que eu conto aqui de uma conversa que tive, o privilégio de conversar com o Dr. Cláudio Barros, né? E o quanto isso foi importante na minha pesquisa, o quanto os relatos feitos por ele, que viveu aquela época, né, trouxeram uma riqueza e quase que assim foi a personificação, através da voz dele, né, de um momento que eu também conseguia ler nos livros, né? E é importante a gente pensar também que essa evolução, ela também acompanhou, né, a trajetória constitucional, das constituições do Brasil, né? A doutora Patrícia mencionou aqui o Dr. Cláudio Barros, e o senhor ali à frente do memorial, como eu falei ali no início, o memorial tem essa missão, uma missão formal, né, de preservar e difundir a memória histórica e cultural do MP do Rio Grande do Sul no contexto da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vocês têm criado diversas ações, né, agora na sua gestão nesse sentido. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente o que vocês têm feito nesse sentido que a gente está falando aqui de valorização e preservação da história institucional. Inicialmente, meus cumprimentos a ti, Suzana, a colega de concurso, Patrícia. Efetivamente, esse tema da memória é um tema muito caro a todos, né? E diz muito com o Ministério Público que nós queremos, né? E isso tem a ver fundamentalmente com essa consciência muito bem colocada por vocês, da missão que, a partir de 1988, né, nós temos em relação à nossa República, né? Os fatos não existem isolados, efetivamente só foi possível chegarmos nessa dimensão assim tão grande, tão importante do Ministério Público na nossa sociedade, porque houve um trabalho anterior de homens e de mulheres, né, que representaram a instituição em momentos assim de muito menos recursos materiais e de muito menos reconhecimento público. Eu tenho uma convicção e acredito que foi entre tantas atividades realizadas por essas pessoas, o atendimento ao público, sobretudo, que foi nos constituindo como a instituição capaz de interpretar assim os anseios mais importantes da nossa sociedade brasileira, tão desigual até hoje, né? E passa, evidentemente, como bem destacado pela colega aqui, que o 88 tem um passado, e esse passado é um compromisso que todos nós que hoje estamos no Ministério Público pós-88, servidores e membros, temos com essas pessoas que foram, a rigor, a gênese, né, de 1988. Isso deriva muito de um profundo humanismo deles e num atendimento que desempenhava sob as condições mais difíceis possível. Então, nós preservarmos essa memória, além de ser um reconhecimento a esse público, a esses colegas, é também uma capacidade que nós temos de trabalhar para frente da melhor maneira possível, né? E isso será possível quando nós filtrarmos, né, as informações assim que são muitas hoje na modernidade pela cultura, né? Então a preservação da nossa cultura vai demonstrar os nossos valores, e esses valores que nos constituíram e que deverão nos constituir, né, no trabalho que nós desenvolvemos em relação à nossa República, né? Então essa preservação ela é importante. Hoje, no Memorial, nós estamos fazendo estudos no sentido de criar uma estrutura administrativa, sobretudo em termos de provimento, num outro enfoque diferentemente do que há hoje. Sobretudo no sentido de criar uma programação histórica cultural com uma certa antecedência que permita aos colegas, aos servidores, ao
a público externo, inclusive, dela participar. Para isso, nós contratamos o historiador Gunther Axt, que já tem um trabalho reconhecido em nível nacional sobre a história do Ministério Público, e no próprio Ministério Público, no seu memorial, lá no início do nosso memorial, né, no começo dos anos 2000. Né, gestão do Dr. Ricardo isso, onde foi o primeiro coordenador, o Dr. Ricardo Zelig, que fez um trabalho assim, louvável sobre todos os aspectos. Né. Para isso, nós temos já a questão hospedada no nosso site, vários documentos sinalizados ali, várias publicações, todas em PDF, todas as feitas estão disponíveis para o nosso público. Temos algumas dicas, mas evidentemente que a partir dessa reprogramação cultural que nós vamos fazer, nós vamos tentar potencializar esse trabalho que já existia, era bem feito, nós vamos tentar dimensioná-lo assim com um nível de programação, né? Tudo no sentido da preservação da nossa história pela nossa cultura, porque afinal de contas assim, a formação cultural de todos nós que estamos no Ministério Público, dos que estiveram, acaba colaborando para como a sociedade nos enxerga, né? O que isso nos constitui, e isso vai nos dar as diretrizes de valores para o nosso futuro, para que nós consigamos dar, vamos dizer assim, responsabilidade total a essa missão que o Constituinte, em 88, nos deu e que é tão cara. Não é? Então, saber de quem lutou, homens e mulheres, para nos transformar nessa instituição tão, vamos dizer assim, insólita em nível ministerial no mundo, como bem disse a colega, vai nos dar a diretriz da gente selecionar as informações do mundo cheio de informações pela nossa cultura. E, a partir daí, acertarmos as medidas de, vamos dizer assim, inovação possível na modernidade, sem descurarmos das nossas missões constitucionais. E essa é uma luta que não está ganha, né? Porque, em que pese o MP hoje tenha uma robustez institucional, e eu não sei a melhor maneira de falar isso, me chamou a atenção na sua dissertação que a senhora fala sobre como o papel do MP, o MP amplia e se encolhe de acordo com as constituições e com os períodos ditatoriais ou mais democráticos. E recentemente, inclusive, a gente enfrentou algumas tentativas de cerceamento da instituição, né? Então, a gente ainda existe, sim, uma robustez institucional e essas questões foram enfrentadas, mas há quem ache que o jogo está ganho e não é bem assim, né? Não, e a questão, né, hoje em dia é uma multiplicidade tão grande, né, de direitos que o Ministério Público protege, esse Ministério Público que deixou, que é muito interessante isso, como a sociedade nos vê, né? Durante muito tempo, a sociedade nos viu como titular da ação penal, né? A noção de promotor de justiça que vinculava, que estava sedimentada na cabeça das pessoas, era o promotor criminal, que é um papel muito importante, que é um papel muito relevante, mas que hoje é uma das facetas que o Ministério Público, com a qual o Ministério Público trabalha e que o Ministério Público exerce. A gente tem o meio ambiente, a gente tem o consumidor, a gente tem a proteção de direitos individuais indisponíveis. São tantas e tantas as gamas, né, que a gente precisa entender que a gente chegou até aqui e que a gente não para de evoluir. A justiça como um todo e também o Ministério Público vem mudando, né? O esgotamento das vias judiciais tem nos mostrado a importância de se tornar um Ministério Público mais resolutivo. É nesse caminho que a gente anda agora com um olhar mais atento, né? A gente está cada vez mais fazendo uso, né, de uma justiça negociada, de um extrajudicial, porque já se percebeu que a demora do processo talvez não traga os resultados esperados. Se de uma certa forma era frustrante não ser um ator importante para esses direitos antes, na medida em que a Constituição de 88 nos estabelece como um ator importante em outras searas além da criminal, nos dá essa condição de Ministério Público Cidadão, é um pouco frustrante também imaginar que a via processual não traz a efetividade do direito. Quer dizer, ter o direito
é importante, mas torná-lo efetivo é mais importante ainda, porque não adianta ter o direito e não fazer com que ele aconteça. E é nesse caminho que a gente está trabalhando, é nesse caminho que eu acho que o Ministério Público tem se direcionado. São tantos os escritores, os autores que falam sobre isso, que uma das facetas importantes desse projeto também, eu acho, que é trazer a curiosidade sobre quem escreve sobre o Ministério Público, né? E nesse aspecto, né, Suzana, a biblioteca tem uma enorme variedade de obras nesse sentido, que eu acho que a gente poderia também acabar tornando elas mais conhecidas, assim, do nosso público, né? Sim, sim. A senhora mencionou agora, tem um trechinho da sua dissertação aqui, a partir da sua fala, que me chamou a atenção, que a senhora fala que a autonomia imaginada a partir da ausência de subordinação hierárquica a qualquer outro poder e as autonomias funcional e administrativa, assim como a importante iniciativa orçamentária, foram legitimadas porque também os membros passaram efetivamente a atuar de um modo distinto, né? Com uma abrangência de iniciativas que não existia antes da atuação da defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis de forma ampla. Então, a gente recebeu essa atribuição, mas também a legitimação da instituição e como a sociedade nos vê também depende do que a gente faz a partir dessa autonomia que o MP ganhou. A gente recebeu do Constituinte porque alguém pensou nisso e começou a plantar sementinhas antes mesmo que o texto constitucional nos concedesse formalmente, né, toda essa gama de atividades e atribuições. Exatamente. E conhecer a história sempre é importante, né? E com esse método de instigar a curiosidade, né, do nosso público interno e externo, né? Afinal de contas, nós somos constituídos mais ou menos por 5.000 pessoas, onde tem membros, né, procuradores de justiça, promotores de justiça, servidores, estagiários, né, o pessoal terceirizado e mais o nosso público externo. E às vezes um detalhe, né, histórico já mostra a questão dos valores que nos constituíram, né? E aguça a curiosidade, relembra para as pessoas que já estão esquecidas por essa questão assim de informação massiva que todos nós estamos submetidos, né? E reforça assim nesse mar de informações, eu chamo a atenção os aspectos mais importantes, né? Isso na modernidade é muito importante, a gente tem essa ideia, e isso tem que ser caro, da cultura filtrar a informação, porque a informação tem demais, nós temos que separar o que é relevante e conhecer a nossa história tão rica, né? Tão importante, além de ser um ato de comprometimento nosso, de respeito aos que lutaram, aos que constituíram o Ministério Público, sinaliza muito do que a gente quer no nosso futuro, né? Para que vocês tenham uma ideia, a título de curiosidade, o nosso documento mais antigo em poder da instituição hoje é de 1899. Uma das missões na contratação do historiador, do professor Gunther, nós, a partir de pesquisas, inclusive em campo, conseguimos baixar essa idade, né, em pesquisas nos arquivos públicos, né? Mas esse documento tem uma peculiaridade muito especial e nós vamos tentar fazer algum evento específico sobre ele, porque ele é uma prestação de informações de um colega dessa época, de 1889, do município de Alegrete, dando explicações sobre um problema, uma intercorrência que houve num júri que ele participou. Esse júri teve até tiroteio, uma confusão, e é uma explicação desse colega para a chefia da época. Então ele é muito rico, ele é muito vivo, ele não é um mero ofício. Ali ele já diz assim muito sobre a questão histórica assim peculiar do momento, né? E é o documento, repito, que nós temos em nosso poder, nos nossos arquivos mais antigos. Repito, 1899. Então vejam que a partir de um único documento, né, nós podemos ter um trabalho assim muito importante sobre a época, né? 1899. Então são a partir dessa atenção que essa relevância do tema e desse projeto do CEAF fica muito importante e conversa assim com o memorial está disposto a ter essas interlocuções, né? E assim como a colega Patrícia tem esse interesse histórico, né? A gente vê também muitos colegas, né? E isso cabe a gente fomentar, né? Internamente, né? Para que as pessoas se sintam à vontade de colaborar, e inclusive de criticar. E essa questão da apresentação, vamos dizer assim, de uma programação cultural com certa antecedência nos objetivos do nosso memorial, acredito vai ser muito importante,
né, e vai permitir que essas interlocuções, como essa de hoje que vocês estão apresentando, se dê também em outros níveis, né? E quem se conhece bem vai realizar melhor, penso eu, né? Eu sei que o memorial e o arquivo estão trabalhando na catalogação agora, né? No desenvolvimento de um sistema, eu acho que é o Atom, e aí na descrição e na catalogação, na digitalização desses documentos, para que a gente garanta a preservação deles e futuramente a divulgação, né? E também a questão da estrutura material da preservação, né? Claro. A gente às vezes esquece, mas a questão da logística ambiental onde esses documentos estão acautelados também é relevantíssima, né? Esse documento eu tive a oportunidade de vê-lo. Ele é como se fosse numa folha de papel ao maço e todo em letra cursiva, essa explicação lá de 1899 de um colega sobre um incidente no interior de um júri. E ele é rico, uma letra toda bonita, e ele é rico de história, né? Não é nosso documento mais antigo, digamos assim, não é um mero ofício, é algo que é muito vivo, né? Então, evidentemente que essa preservação assim da nossa memorialística, ela é relevantíssima, né? Mas assim o que eu tenho pensado, isso nós vamos ver agora, junto com a nova equipe, com a equipe essa que já existe, que já temos a historiadora Cíntia Vieira Soto, a nossa ideia é a questão, sobretudo, da programação cultural com uma antecedência, para permitir a maior interlocução e também via nosso site, né? No caso, não seria um site específico, mas a nossa lugar dentro da intranet ali. Por ali, só para vocês terem um exemplo, diz que o nosso acervo tem, eu vi ontem o dado atualizado, 6.011 itens na questão do memorial. Esses itens são das mais variadas formas, até às vezes material até pessoal de procuradores de justiça, né? E isso nós temos que ver, catalogar, acautelar, né? Sem falar de vídeos, a questão da história oral, que está documentado, um trabalho que começou lá na gestão que era o nosso coordenador original, o Dr. Ricardo Sillig, né? Que nesse período houve inúmeras publicações, inclusive relativamente aos diálogos orais ali, a questão da memória oral, né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa que nós não podemos perder, né? Porque como muitas das pessoas, 1988, quando a gente fala nessa nova formatação, tá? Vamos pular lá do documento de 1898 para 1988, né? Essas pessoas estão por aí aptas a nos prestarem depoimentos com uma carga, inclusive, de emoção, né? De quem presenciou os fatos, de quem construiu essa nossa história recente. E eu acho muito importante a gente ouvir essas vozes, ouvir esses depoimentos, registrar para as próximas gerações, né, de integrantes do Ministério Público, para que conheçam como é que a gente chegou até aqui. Um dos momentos assim, muito tocantes que eu tive a oportunidade de participar foi na inauguração do memorial da Associação do Ministério Público, acho que semestre passado, que tem o nome do Dr. Sérgio da Costa Franco, né? Houve um discurso muito bonito da sua filha, a Procuradora de Justiça, a doutora Maria Inês, e também outros discursos de colegas que participaram desse momento, assim, Patrícia, assim, e discursos muito, muito lindos, muito tocantes, sabe? Que a gente sentia a história viva ali pelas palavras emocionadas deles, né? E o Dr. Bosque, o Dr. Paulo Olímpio, o Dr. Cláudio Brito, fizeram uso da palavra, não quero cometer algum esquecimento, mas se cometi, me perdoe, né? Mas assim, e foram muito tocantes as palavras naquele momento. O Dr. Paulo Olímpio até foi tema de um dos episódios do CEAFcast de Direito e Literatura, porque tem uma obra do Diorama que é sobre um caso que ele atuou emblemático. Isso mesmo, é verdade. E ali, por exemplo, a gente sentiu a história viva, depoimentos também do Dr. Cláudio Brito, e tudo do que antecedeu 88, como é que era a interlocução dos colegas aqui, com os colegas que estavam em Brasília, lá lidando direto com o Constituinte, as dúvidas que surgiam nesse processo pré-constituinte, como eram consultados os colegas. Evidentemente que a comunicação não estava longe de ser, estava longe de ser como é hoje, né? E isso foi muito tocante, as reuniões que os colegas faziam nos núcleos da associação para responder a questionamentos de lá, para interlocuções. Então, enfim, nós temos assim como bem disse a colega Patrícia, nós temos
a felicidade de ter muito material, né? E material relevante, assim, que culminaram, em última análise, assim, com o que acabou, né? O resultado de Com hoje, o né? resultado, tanto de mulheres e de homens que nos constituíram. E essa nossa diversidade, assim, já aproveito para fazer, para referenciar um livro do Hermes Zanetti Júnior, e ele faz uma metáfora que, quando eu li, achei perfeita. Ele compara o Ministério Público de hoje com obras de um pintor italiano renascentista chamado Arcimboldo. Não sei se vocês lembram, mas a gente estuda sempre na escola esse pintor. Ele constrói figuras humanas a partir de vegetais, frutas e legumes, né? Então, a figura humana tem um nariz de abóbora, uma cenoura, uma beterraba, o cabelo é um cacho de uva, porque ele fala que, assim como acontece nas figuras do Arcimboldo, se pensarmos num ser humano construído, né, com todas essas partes de frutas e legumes, parece uma coisa quase grotesca, né? Mas a obra em si, quando se olha, ela é extremamente harmônica. E ela é tão importante que até hoje ela é estudada. O Ministério Público de hoje é um pouco assim. Nós temos uma diversidade tão grande de atuações, uma diversidade tão grande de membros, que talvez, olhando individualmente, parece que a gente não se combine. E a gente vê isso, às vezes, até em conflitos, né, das nossas próprias atribuições. Muitas vezes a questão do meio ambiente e do patrimônio, da preservação de um patrimônio histórico, ela acaba conflitando um pouco, talvez, com a proteção de direitos humanos, de pessoas em situação moradora de rua que estão ali na frente daqueles prédios, ou que estão dificultando, de uma certa forma, a preservação de algum prédio histórico. Não é só esse exemplo, tem muitos exemplos onde a gente tem proteção conflitante, né, de direitos igualmente importantes. Mas então, olhando assim, a gente, sem olhar o conjunto da obra, parece que às vezes não combina. E ao contrário, é a nossa diversidade que, olhada no todo, é essa profunda diferença de atuação e multiplicidade, né, de atuação que nos torna harmônicos, sim, no conjunto, e muito relevantes. Eu achei a metáfora dele perfeita, assim, eu nos enxergo nessa metáfora. Exato, eu também concordo com essa visão, né? Isso demonstra, assim, um compromisso que todos nós, né, que estamos na instituição, temos, né, com essa missão constitucional que diz, como bem colocou a colega, com esses valores mais caros, assim, em termos de direitos, né? E que por vezes podem parecer conflitantes, mas nós temos que ir lá achar, vamos dizer assim, qual a sintonia, qual a diretriz mais relevante para solucionar os nossos dilemas, que são muitos, né? E isso passa, sim, por uma formação cultural muito sólida, de conhecer a nossa história, né? E de cada um de nós que constitui o Ministério Público, né? Quanto à preparação pessoal cultural de cada um de nós, né, vai nos dar força para achar soluções em dilemas tão difíceis, né, de equilibrar direitos, que, em última análise, vamos dizer assim, é um equilíbrio constitucional, né, que todas as cortes superiores do mundo realizam, né? Os hard cases, né? E então isso, por outro lado, é um desafio, mas é um desafio também, vamos dizer assim, positivo, né, e demonstra, assim, qual o nosso compromisso, né, o que se espera de nós e como nós temos que lutar para atender a essa responsabilidade da melhor maneira possível, né? Sempre ouvindo, dialogando com a sociedade, dialogando com os poderes, valorizando sempre a questão de todo o contraditório, né? E eu tenho certeza que a síntese lá, que nós acharmos, né, partindo dessas premissas, vai ser sempre algo que vai deixar o mundo um pouquinho melhor, menos tenso, né? E isso não vai ser nunca produto, assim, vamos dizer assim, de que nós estamos sempre certos, né? Mas que tem que derivar de uma profunda responsabilidade na análise de cada casuística. Por isso que essa preocupação, assim, com a nossa história, ela vamos dizer assim, ela já nos sinaliza um comprometimento da gente olhar a perspectiva, né? Conhecermos profundamente isso para que as soluções do futuro sejam sempre as mais equilibradas. Nós vivemos num mundo onde tem muita informação, né? Muita informação, uma sociedade onde a opinião é valorizada independentemente do mérito dela mesma,
né? Onde hoje ser razoável é visto na sociedade às vezes como uma fraqueza. As pessoas que às vezes têm opiniões, por mais radicais que sejam, hoje, dependendo dos feedbacks assim de redes sociais e de outros, isso é um valor por ele mesmo, quando não deveria ser, né? E então a gente, vamos dizer assim, a gente está ainda numa infância desse volume de informações, e eu repito, eu penso que é a cultura que vai nos ajudar a filtrar da melhor maneira possível, não só aqui, mas em todas as áreas do conhecimento e da discussão humana, né? Porque informação assim existe demais, né? Sim. Aqueles que nos ouvem e nos assistem, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade. Esse é um episódio que era para instigar, a gente não tinha pretensão de fazer uma retrospectiva histórica, organizada, sobre a história, ainda que fosse a história recente do Ministério Público, mas simplesmente instigar a todos a pensarem sobre a importância da valorização da nossa história institucional para o nosso futuro. Mas antes de terminar, eu queria ouvir as palavras, considerações finais aqui, uma mensagem final dos nossos convidados, doutora Patrícia. A mensagem final que fica é que eu espero que as pessoas sintam interesse, então, pelos drops, né? Por essas gotinhas de história recente do Ministério Público, e a partir delas, então, a partir, inclusive, das referências bibliográficas, que busquem a biblioteca, que busquem o material disponibilizado pelo CEAF para responder questionamentos, para buscar maior informação sobre a gente. E quem sabe, então, fica aqui a provocação, né, de ouvir essas pessoas que estão por aí, a nossa história viva, para que eles também nos contem de viva voz como foram os momentos transformadores do Ministério Público em 88. Como foi o aluguel do apartamento. Como foi que eles fizeram? Doutor Marcos. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a tia Suzana, a colega Patrícia, colega de turma. O memorial está aberto a críticas, a sugestões. Convido que conheçam a nossa página ali pela intranet, já algum material significativo, né, de início. Repito que vamos construir para breve uma programação um pouco mais longa para que todos tenham a possibilidade de se programar para dela participar, não é? E eu vejo iniciativas como essa do CEAF assim muito fundamentais assim, no sentido de mudar um pouco às vezes o nosso olharmos para outro lado, né? Nessa faina grave que todos nós temos de muito trabalho, né? Nós precisamos assim desses momentos, né? Porque esses momentos são decisivos para nos ajudar a solucionar os dilemas também colocados aqui pela colega Patrícia. Eu digo também que essa missão que me foi dada pelo Dr. Gilmar Baronese, que é o secretário-geral do Dr. Alexandre Saltz, é uma missão que nós temos muito ainda a desenvolver na área da memorialística, né? E vamos ver agora os próximos capítulos e novos agradecimentos. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade em vir aqui hoje. Eu queria citar um trechinho da dissertação da doutora Patrícia que me impactou muito na hora que eu li, me chamou a atenção e que eu acho que vale a citação. Tem um trechinho que a senhora fala ali naquele capítulo sobre a história recente do MP, que quando os direitos são passíveis de violações, é a força das instituições que protegem seus titulares que lhes garante igualdade de posições em relação aos violadores. E gostei muito da fala do Dr. Marcos no início, dizendo que a memória diz muito com o Ministério Público que nós queremos, não só para a gente ficar feliz não, né? Honrar o passado e a trajetória daqueles que nos antecederam, mas também para que a gente garanta que a gente tenha força institucional sempre. Então, espero que vocês interajam e gostem dos próximos conteúdos do CEAF Drops e que se sintam instigados a pesquisar e conhecer um pouco mais da nossa história institucional. Muito obrigada a todos. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhem também as novidades no nosso canal do YouTube e no Instagram.